Vamos investigar a sabedoria do acolhimento. Sabedoria associada à cor azul, ao elemento água. É a sabedoria praticada no primeiro bimestre da Escola Caminho do Meio. Tradicionalmente, o seu nome é sabedoria do espelho, sabedoria que é como um espelho. Um ponto central, fundamental na compreensão dessa sabedoria é a gente reconhecer e ter em mente e ter diretamente nos nossos olhos a compreensão de que o mundo, como a gente vê, não é externo a nós, não é um mundo que existe em si mesmo, mas é sim uma experiência de mundo. O mundo como a gente vê é uma experiência que nós estamos tendo. Da mesma forma, para cada ser, o mundo que se apresenta para eles é uma experiência que cada um daqueles seres está tendo. Isso vale, por exemplo, para os insetos, para as abelhas, para os animais de uma forma geral. Cada um com a sua perspectiva, com a sua experiência particular, que é determinada e condicionada por aspectos internos do seu próprio funcionamento de mente. Entre nós, como seres humanos, também. Cada um de nós tem os seus próprios condicionantes prévios, suas experiências anteriores, suas marcas, suas tendências, que moldam a maneira como cada um de nós experimenta o mundo. Ainda assim, em geral, nós não nos damos conta de que todos esses fatores estão atuando enquanto nós estamos vivendo e percebendo a realidade. Nós temos a impressão de que a realidade é da maneira como nós a percebemos. Então, através da sabedoria do acolhimento, nós vamos aprofundar essa compreensão de que a realidade é como nós a percebemos para nós. E para os outros seres, a realidade é como eles a percebem. Isso gera um impacto enorme nas nossas relações. E é justamente isso que favorece e possibilita que um acolhimento real seja possível. Porque quando a gente tem essa clareza, a gente não vai olhar o outro com as nossas próprias perspectivas enrijecidas ou fechados em nosso próprio mundo. A gente vai olhar o outro tendo consciência de que o nosso mundo espelha a nossa mente e que o outro vive no mundo dele. Existe um mundo do outro. Existe o meu mundo e existe o mundo do outro. E assim a gente vai poder fazer o exercício de tentar se transportar para o mundo do outro. Na visão que o Lama Santen nos traz, essa magia é possível. A gente é capaz de adivinhar o mundo do outro. E isso é tão verdadeiro que, se isso não existisse, a gente seria incapaz de cuidar dos outros seres. Por exemplo, as mães, elas adivinham as necessidades dos seus filhos recém-nascidos, dos seus bebês. Elas intuem. E elas não olham para os seus filhos recém-nascidos com os seus próprios referenciais do que eu quero agora, quais são as minhas vontades. Ela precisa minimamente sair do seu próprio referencial autocentrado, do que ela gosta e do que ela não gosta, para que o seu filho possa sobreviver. Em alguma medida, ela precisa entrar no mundo das necessidades da criança e atuar a partir dali, sem utilizar o seu referencial autocentrado. Cada um de nós precisou disso para que a nossa vida pudesse florescer. Cada um de nós precisou desse cuidado. E cada mãe, em maior ou menor grau, precisou manifestar essa sabedoria. Então, essa magia, ela já está presente. Da gente ser capaz de furar nossa própria bolha, nossa própria experiência limitada e migrar através da liberdade da nossa mente para outras esferas de realidade, para dentro do mundo do outro, né? No entanto, como as nossas marcas são muito fortes, em geral, nós
vemos o outro a partir dos nossos próprios referenciais, dos nossos próprios gostares e não gostares. Então é por isso que o cultivo e a prática dessa sabedoria, o cultivo deliberado, se torna necessário, né? Sabendo que as sementes dela já estão presentes em nós. Nas nossas relações em família, com nossos filhos, crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes, essa compreensão da sabedoria do acolhimento é completamente essencial. Assim como também na nossa atividade como educadores, em escolas ou em outros espaços. A gente é constantemente convidado a olhar cada um dos seres nos seus próprios mundos. Se isso não está presente na nossa relação com os nossos filhos, o nosso sofrimento se amplia muito, porque as nossas expectativas são constantemente desafiadas e quebradas. Mas se a gente está olhando para o outro com esse olho de tentar reconhecer o mundo dele, como o mundo dele está operando, a nossa chance de sofrer de frustração por alguma expectativa diminui muito, porque a gente não está operando com essa lógica de que a criança corresponda a alguma coisa. A gente está usando a nossa mente de uma outra maneira, que é essa maneira compassiva de tentar compreender o que está diante de nós, né? De fato, com profundidade. E oferecer, a partir dessa compreensão, aquilo que seja realmente benéfico para o outro, para o nosso filho, para o nosso aluno. Isso facilita enormemente a nossa relação e proporciona que a gente alcance graus maiores de felicidade. Mas isso não pode ser tomado como dogma, como uma verdade teórica. Isso precisaria ser experimentado de fato no cotidiano para ser testado, para ver se realmente os mestres que trazem esse ensinamento tinham razão ou não. Então a gente precisaria investigar essa sabedoria, compreender o que ela significa e depois tentar posicionar a nossa mente dessa maneira enquanto a gente está nas nossas relações e ver que efeito isso tem sobre nós. A gente precisaria efetivamente agir a partir dessa sabedoria e testar os frutos que brotam a partir daí. Esse seria o nosso exercício, o nosso exame. Um aspecto muito importante quando a gente contempla a sabedoria do acolhimento é a gente aprofundar um discernimento claro entre um senso comum que a gente possa ter com relação à palavra acolhimento, né? Percepção comum no nosso cotidiano, na nossa cultura, e a descrição da sabedoria do acolhimento. Então, lembrando que o nome original dessa sabedoria é sabedoria do espelho, ela descreve uma percepção extremamente lúcida da realidade como uma experiência construída a partir de condicionantes internos para cada ser senciente. Então, essa percepção ela não deveria ser confundida com o senso comum de acolhimento. Essa adaptação do nome sabedoria do espelho para o nome sabedoria do acolhimento é uma adaptação extremamente frutífera que nos ajuda a incluir essa visão no nosso cotidiano, né? E que nos ajuda a ter uma compreensão mais profunda do que o acolhimento pode significar, mas se a gente não cuida, isso pode gerar uma confusão. Então, é crucial a gente saber, de saída, que o ponto central nessa sabedoria é essa lucidez, esse reconhecimento do mundo como experiências em bolhas. Cada ser no seu mundo. A gente olhar essa multiplicidade de mundos. A gente compreender que muitas vezes o nosso cotidiano é um clash de bolhas, assim, né?
São as bolhas se confrontando, as bolhas se sobrepondo. Existem regiões compartilhadas, regiões mais individuais. E a gente vê essa dança acontecendo e a gente ser capaz de se reconhecer na nossa própria experiência, acolhendo a gente mesmo, né, dentro da nossa condição, e reconhecer o outro também, dentro das experiências deles. Como as 5 sabedorias elas descrevem a visão de um Buda, a visão de um ser iluminado, fica fácil da gente entender isso teoricamente, porque um Buda ele estaria fora das bolhas. Ele estaria olhando a partir dessa região livre da mente que é descrita na sabedoria branca. É por isso também que todas as sabedorias, a gente vai dizer tradicionalmente, elas brotam da sabedoria branca, ela está no centro da mandala, né? Então, se um Buda está fora das bolhas, ele olha para os seres, ele reconhece as bolhas, né? Isso não é o nosso caso, geralmente, né? Assim, não sei o caso de vocês, mas falando por mim, geralmente a gente está dentro de bolhas, né? E a gente leva bastante tempo para investigar e entender isso, pelo menos intelectualmente, isso já nos ajuda bastante, né? E aí a gente vai cada vez mais aprofundando essa compreensão, tomando refúgio nessa visão elevada, né, dos seres de lucidez. Mas praticar essa compreensão é a sabedoria do acolhimento. Isso é completamente diferente da gente achar que a sabedoria do acolhimento é a gente concordar com qualquer coisa, é a gente aceitar qualquer coisa no sentido mais superficial da palavra aceitar, né? A gente se tornar seres passivos que vão ter uma face pacífica diante de qualquer coisa que surgir. Não é o caso. Muitas vezes, mesmo com sabedoria do acolhimento, mesmo com lucidez, mesmo com reconhecimento da bolha do outro, a gente vai justamente por lucidez perceber que aquela bolha vai trazer sofrimento para o outro e vai trazer sofrimento para quem está ao redor. Então, reforçar esse aspecto de lucidez na sabedoria do acolhimento é o aspecto essencial. Como ela vai se expressar, é necessário que ela esteja sempre articulada com todas as outras sabedorias. As sabedorias, elas são inseparáveis. Então, é muito importante para a gente ter esse controle de qualidade, a gente lembrar desse aspecto inseparável e não cair em unilateralidades, não achar que só uma expressão externa é o reflexo de lucidez. Cada uma das sabedorias, né, ou o conjunto das 5 sabedorias, ela vai poder se manifestar através das 4 ações. A ação pacificadora, a ação incrementadora, a ação de poder ou ação irada. Então, esse ponto é muito importante. E, como diz o Lama Santen, o maior acolhimento que a gente pode oferecer é reconhecer a dimensão livre, criativa de todos os seres. Ver a bolha, mas ver o ser que está além da bolha, o ser que é capaz de criar a bolha, né? Então, esse é o ponto mais importante.